Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sou Vinícius Barbarulo, hoje eu tô aqui com a Daiane, tô aqui com o Luiz, esse cara sensacional que saiu da psicologia, veio para a área de desenvolvimento, não fez uma faculdade aqui dentro da área de TI, né? Tem outras formações aí, e veio para cá para complementar o nosso vídeo. Assim, precisa de faculdade para ingressar no mundo de TI ou não? Eu deixo a palavra para vocês e vamos discutir esse assunto. Boa noite, pessoal. Eu sou a Daiane Lucas, faço parte aqui da equipe da Foco no Desenvolvimento. Atualmente sou Product Manager e quero saber um pouquinho mais da história do Luiz aí também. Bom, boa noite, pessoal. Bom, antes gostaria de agradecer pelo convite da gente bater esse papo, né, de eu dividir minha história com vocês. Eu sou o Luiz Scaff, eu tenho 32 anos, sou psicólogo por formação, mas atuo como desenvolvedor há pouco mais de 3 anos e sou um espectador assíduo aqui do canal. Valeu, Luizão. Olhando assim, parece que o Luiz é meio tímido, mas o cara toca baixo, manja pra caramba, faz vários shows e paga de tímido aqui no vídeo, né? É verdade. Músico. Sou tímido em cima do palco também. Sério? O baterista nosso fala, se mexe, Luiz, se mexe. Vou tocar quietinho aqui, tocar baixo. Pessoal, só para falar um pouco mais, assim, o Luiz, eu trabalho com ele há um pouco mais de um ano. Já deu um ano, Luizão, que a gente tá junto ainda? Ainda não, 8, 9 Não. meses. O Luizão, a história dele, eu quis trazer aqui para a gente conversar um pouco, que é um músico, é formado em psicologia, tem pós-graduação em psicologia e veio para a área de desenvolvimento, né? E aí eu queria entender, Luizão, como que foi isso, assim, você decidir sair... Não, acho que a primeira pergunta é como que foi você se descobrir como um desenvolvedor, alguém que queria partir para isso e realmente decidir falar, eu vou largar minha profissão e vou para essa outra área. Então, é assim, né? Nunca é fácil fazer uma transição, abandonar uma faculdade ou coisa assim, né? Mas a questão do desenvolvimento, eu sempre fui um moleque que gostou muito de computador, sempre mexi bastante, sempre fui habituado com esse tipo de tecnologia. Então, hoje, olhando para trás, me parece que era só uma questão de tempo até eu virar desenvolvedor, ou até pelo menos eu querer aprender a programar, né? Mas agora, em relação à faculdade, poxa, assim, é uma questão de... São vários fatores, né? A minha primeira intenção, quando eu saí da faculdade, era, obviamente, exercer a profissão de psicólogo, mas eu sou de uma cidade não muito grande, então é uma cultura que me parece que não está muito difundida aqui, né, das pessoas irem até os psicólogos e tudo mais. Não tem tantas clínicas, não tem tantas escolas para você trabalhar, tantas empresas grandes que contratam psicólogos. Então, assim, acabou que eu saí da faculdade e encontrei um mercado de trabalho um pouco desfavorável, assim. Então, logo passado alguns anos ali, eu já comecei a maquinar um plano B, porque eu estava vendo que ali não ia dar muito certo para mim, não. Acabou, acabou que deu muito certo, né? Não deu certo na psicologia, mas acabei achando um outro caminho que eu gosto de trilhar. E dentro do universo, né, de tecnologia, por que você escolheu Dev, desenvolvedor? E não infraestrutura, servidor, outras áreas que a gente tem. Então, sabe que foi assim, na minha vida eu caí de paraquedas em muitos lugares já, né? A própria faculdade de psicologia eu caí lá meio que assim, abri um vestibular, fui, fiz, passei, tá tudo certo, entrei. Então, nessa minha busca pelo meu plano B, que tive vários, mas poucos foram frutíferos, né? Em algum momento eu vi um anúncio de um curso na internet, foi ali, deu um estalo a hora que eu vi. Putz, cara, como que eu não cheguei aqui antes, né? Dependi do anúncio ali para me mostrar o caminho que eu deveria seguir. Então, assim, em nenhum momento eu escolhi muito alguma coisa dentro, né, do universo de TI. Eu acabei
eu acabei sendo guiado pelas circunstâncias, vamos dizer assim, né? E quando E você nas começou a conversas ver, do... Luizão, desculpa, ô Vini, mas quando você Não, pode... começou a ver, você, tipo, sentiu facilidade ou você, as primeiras aulas que você já estava tendo ali nesse curso que você começou? Você falou assim, nossa, isso aqui eu consigo, tô entendendo bem, vou evoluir bem. Então, assim, eu achei difícil, né? Porque é, de fato, uma coisa que não é tão fácil assim, são conhecimentos um pouco, às vezes, difícil de Virar conceber ali. chavinha, né? Aquela... Isso, Uhum, exatamente. Só que foi um negócio que me gerou um interesse na época, porque assim, é um primeiro que construir conhecimento é sempre gostoso, né? Você aprender um negócio novo e tal. Mas eu achei um negócio fascinante, né? Porque você está comandando o computador, comandando a máquina a fazer alguma coisa, né? É muito Então, legal mesmo. assim, é legal pra caramba. Então, aí a questão de ser difícil acabou ficando em segundo plano, porque eu me debrucei em cima dos cursos, porque eu adorei, eu achei super muito legal. reforçador, super legal de fazer. Então, foi Mas meio você assim. sempre foi por conta, assim, né? A gente estava conversando nos bastidores e você falou que você aprendeu inglês sozinho, né? Na época dos Foi, jogos, ainda não tinha foi. anotando as palavras ali com o dicionário e também foi assim com a programação, né? Você se descobriu assim, né? Metendo as caras e indo para frente, né? O perfil, assim, né, que no caso aí do inglês, foi um negócio que foi até, nunca teve um momento que eu falei, vou aprender a falar inglês. Não foi, né, fui indo, dando um passinho pequeno por vez, a hora que eu fui ver, eu tava trocando ideia, conversando. Então e assim, na parte da programação aí, foi parecido, é que daí houve uma intenção de aprender uma coisa nova para eu ingressar no mercado profissional, né? Então a diferença foi a intenção só, mas foi meio que na, E na unha. você chegou num ponto assim interessante. Você tem a sua experiência aí de psicólogo e como que foi assim, tipo, os primeiros trabalhos, as primeiras entrevistas, tipo, você tinha um portfólio, você já tinha um GitHub, alguma coisa para compartilhar os seus códigos? Como que foi essa aventura, assim? Então, não tinha, não tinha. Na verdade, assim, como eu entrei, assim, eu era habituado com computador, com tecnologias assim e tal, mas a parte de desenvolvimento e de programação era 100% nova para mim. Então, eu vi assim, o pessoal falar assim, pô, você tem que fazer um projeto, colocar no Git. Eu falei, meu, não sei nem o que é Git, nem fazer um projeto, né? Como que eu vou fazer isso aí? Então, é, foi bem do zero mesmo, né? Então, a forma como eu busquei ingressar no mercado de trabalho a princípio foi buscando aqui na minha cidade. Às vezes alguém que tem contato, alguém que conhece. Aqui tem bastante empresa que tem os softwares próprios, né, de gestão de empresa, de fábrica e tal. Eu tinha um amigo que conhecia um dono lá, que conhecia outras pessoas, e assim fui procurando. Arrumei um estágio na época, um estágio que não deu certo, porque foi bem na. Eu entrei, meu segundo dia foi o dia que o governador do Paraná, que é o meu estado, decretou o lockdown. Então, tipo assim, eu dei azar, né? Porque a hora que eu entrei, eu já tive que sair. O cara falou, não vai dar, a gente não sabe como que vai ser. Tá, beleza. Então, foi assim que eu acabei encontrando meu primeiro emprego também. Fui atrás de um dono de empresa, que por sorte precisava de uma pessoa para ajudar ele. Então, eu entrei sem portfólio no meu primeiro emprego. Para o segundo, eu já enchi lá o meu GitHub de coisa. Boa, boa. Cada teste que os recrutadores me pediam, eu fazia e já colocava lá. Então tem bastante teste até de Estratégia linguagem boa essa, hein? diferente lá. Aí já ficou safo, já. É. Ô, Luizão, você chegou a exercer a psicologia?
E na época que Não. você migrou, né? Porque eu ia te perguntar, para as pessoas ao seu redor, eles apoiaram a sua decisão então de migrar, porque elas viram que não estava dando certo mesmo, que era um mercado melhor? Como é que foi essa transição? Então, né, isso é, assim, você abandonar o diploma por si só já é um negócio meio difícil, né, que fica aquela sensação de, putz, Para você perdi mesmo, né? Nem tempo, só para é, as pessoas. ou, ou perdi tempo, ou assim, pô, mas será que eu vou largar, né, eu estudei 5 anos para isso, vou largar e tal, mas foi um processo que durou aí seus 6, 7 anos, né, então, Uhum. putz, comecei a mandar currículo, consegui umas entrevistas, daí eu comecei a prestar concurso público, fui batendo na trave em um, em outro. Aí, acho que eu só nem comentei antes com vocês que eu fui dar aula de música um período, né? Então a minha debandada, vamos dizer assim, da psicologia, ela foi acontecendo aos pouquinhos. Eu comecei a dar aula de música, eu passei uns 3, 4 anos dando aula de música. Então, quando chegou a hora de... Eu já estava com a ideia meio formada na cabeça, os meus pais já, né, que normalmente são aqueles que cobram mais, falam, você tem que ficar, você estudou para isso, tal. E eles também não entenderam, compreenderam, viram que eu gostei bastante da parte do desenvolvimento também, que eu estava focado, estudando bastante, então acabou sendo Mas por ter sido pouco abrupto Uhum. essa transição, acabou Aceitaram sendo bem. tranquilo. É. Show. assim, agora os conhecimentos adquiridos assim na psicologia com a área de desenvolvimento, você já está aí 3 anos para mais como deve, já É. tem uma bagagem aí, já passou por algumas empresas. Você acha que você acha assim de ligação? O que o conhecimento de lá te ajuda aqui como deve? Tem alguma coisa assim de ligação? Olha, tem, assim, é, é que assim, a psicologia, ela na faculdade a gente desenvolve um pensamento analítico bem refinado assim, né? Porque é, lá do ponto de vista da psicologia, quando você é um terapeuta e você recebe um cliente, você precisa fazer uma análise funcional da situação de vida, de tudo, né? Então você já desenvolve um pensamento analítico. E assim, então assim, eu acho que um conhecimento específico da psicologia talvez não use tanto, mas os traços né, a forma de pensar, esse tipo de coisa ajuda e ajuda não é pouco não. Mas eu acho que Entendi o, essa o, o parte. principal, Você pode olhar o código e falar, esse código é bugado, né? Um paciente você não pode falar, né? Essa parte facilitou. já pensou? Ó, meu diagnóstico aqui é que você está bugado. Seria E eu interessante. imagino que comunicação também, né? A gente até comentou isso num outro dia, que Então, os desenvolvedores têm esse gap aí, às é, vezes, né, de não saber se comunicar ou não se expor. E você, desde o começo, pela sua trajetória que você está falando, você já foi sempre corajoso. Ah, vou bater na porta de alguém, vou tentar falar com um amigo, vou meter as caras. Isso eu acredito que é uma, né, uma coisa diferenciada já também. Talvez tenha te então, trazido, né, esse desenvolvimento pessoal também. a parte das relações interpessoais, com certeza é o que mais, da época da faculdade, é o que eu mais aproveito no meu dia a dia, é essa aí. Ah, massa. É. Eu acho que lidar assim, né? Eu trabalho com o Luiz já, então eu gosto desse perfil dele. Ele não entende a demanda, ele fica cutucando até entender. Tipo, tem que fazer um sentido. Se eu não vou codificar enquanto ela não estiver bem completa, assim, tipo, para ter que ficar refatorando várias vezes, tá? Então, é um perfil bem diferenciado, assim, de devs, né? A Dai É, conhece também. Sim, sei que bem, sei bem. Hoje eu tenho a essa, oportunidade de essa é trabalhar uma com uma forma. equipe bem madura, mas assim, mas porque ele já tem uma senioridade, mas quando você tá entrando no mercado, você começa a conhecer a galerinha lá, não tem esse approach que você tem aí já. Essa é uma forma assim né, de tentar não entregar um código bugado e você entender também o porquê de você estar fazendo uma tarefa e por que ela tem que ser feita de tal maneira é uma forma até de aprender sobre a empresa, sobre as regras de negócio e tudo mais, né? Então, eu gosto mesmo de entender ao máximo assim, ó, as demandas para entregar o melhor possível, né? Agora, assim, você
hoje desenvolve em PHP, acredito que manja um pouco de front, assim, consegue arranhar algumas coisas. E eu não gosto muito de falar de linguagem porque tem umas rivalidades bestas Muita. aí entre as linguagens, né? Tem bastante. Mas você começou com uma outra linguagem, né? Você... Foi, e só um comentário sobre o que você falou isso aí das rivalidades. Na época da psicologia também tinha as rivalidades entre as linhas teóricas lá. É verdade, tem a Isso aí diferença. tem. Todo lugar, né? Todo lugar tem. O Android, o iPhone, todo mundo briga, né? Aí tá vendo? Um bichinho que não muda é o ser humano aí, pelo menos esse você já. Verdade. Bom, na verdade eu comecei, o meu primeiro curso foi em PHP, mas como eu entrei meio que na louca, assim, né, de estudar programação, eu busquei aconselhamento, vamos dizer assim, né, com pessoas que eu conhecia que eram da área e tudo, e algumas pessoas falaram para mim, vai para o Java, vai para o Kotlin, eu estudei também, fiz curso, tudo. Então eu passei assim entre eu começar a estudar e eu arrumar o meu primeiro emprego na área, foi ali um ano e meio, um ano e pouquinho assim. Então nesse um ano e meio assim, eu perdi um tempo, não sei se dá para dizer perdi tempo, porque Conhecimento, né? Não é perde muito. conhecimento, justamente, mas eu não, então eu transitei um pouco entre algumas linguagens, porque em algum momento um falava assim, não, a melhor é essa, não, a melhor é aquela, e eu não sabia, né? Eu era um barco à deriva, assim, né? Onde o vento Sim. tivesse batendo eu ia, mas era por falta de conhecimento. E quando eu arrumei a minha primeira oportunidade como desenvolvedor, ele precisava de um desenvolvedor PHP. Então, nesse momento eu já estava sem estudar PHP fazia um tempão. Mas, mais uma vez, né, ó, o vento bateu, eu fui para um lugar, mas aí deu certo, deu bem certo dessa vez. Que bom. Ô, Luiz, olhando agora a área que você já tem um conhecimento mais como um todo, já vê, aí tá por dentro das empresas e tal, já sabe como que funciona. Vocês acham que você vai querer continuar como dev, crescer ali em dev, ou você se vê talvez em uma outra posição, um tech lead ou um coordenador da área, um gestor? Você sabe que assim, eu sou completamente apaixonado por codar, né? Tem gente que eu sei que tem gente que não gosta às vezes, tudo, mas eu gosto de verdade mesmo. Coloco meu fone, fico ouvindo minhas músicas ali, telinha preta e dá-lhe digitar. E dá-lhe Ctrl+C e Ctrl+V também. Mas, mas assim, eu tenho. Eu acho que eu gosto, por exemplo, nesse meu primeiro emprego, no final da minha passagem lá, eu estava treinando dois estagiários, ajudando a treinar dois estagiários. Então, eu gosto também dessa parte de Cuidar das assim, pessoas, equipe isso ali, né? não é exatamente gerir uma equipe ainda, não foi isso que eu fiz, mas talvez um esboço ali, eu particularmente gostei bastante. Então, assim, se eu ficar até o resto da vida codando, tá ótimo, mas eu acho que seria bem-vindo também essa parte de gerenciar projeto. Legal. Eu vi um meme esses Não nego dias fogo, não. que fala isso, né? Tipo, quando você é júnior, você só tá ali fazendo aquilo, né? Independente de carreira, assim, de código, tudo. Quando você se torna pleno, você já está ajudando de baixo, né? Então, quando você faz o seu trabalho se preocupando com o outro, que você já subiu um degrau, né? Interessante. Isso eu nunca tinha, não tinha visto, não, mas faz sentido, né? Faz sentido. E assim, desculpa, pode concluir. Não, eu ia dizer que, assim, eu acho que você ajudar um júnior também é uma excelente forma de você consolidar o seu conhecimento, Sim. né? Então, você ajuda e se ajuda também ao mesmo tempo. Com certeza. E assim, Luizão, você já está há 3 anos dentro da área de TI. E como você vê, assim, daqui 5 anos, você se vê ainda dentro da área de dev? Você
Como que partir para uma outra linguagem, pegar um desafio novo? Assim, ó, eu em 5 anos eu definitivamente me vejo na área ainda, em Boa. 10, e 15, 20 também, mas agora em relação a onde eu quero estar, puxa vida, é difícil. Eu acho que eu quero ser, daqui 5 anos eu quero ser igual você já, Vini. Fera mesmo, sênior. Que isso? Mas assim, questão de linguagem, isso aí eu acho que o desafio que cair, se a gente achar que é válido, tem que topar e tem que ir, né? Por exemplo, o trabalho atual hoje, se vierem falando que, ó, precisamos desenvolver alguma coisa em alguma outra linguagem. Vamos, com certeza. Né? A gente tem que, porque até porque a linguagem ela é uma ferramenta para atingir um objetivo, né? E a linguagem diferente, ela é uma ferramenta, sei lá, tem uma roupagem diferente, mas a ideia é sempre O núcleo de for, atingir it, o... for, if nunca muda, né? Então, justamente. Então, a gente tem que ser apegado aos conceitos, né? Não às linguagens. Você tocou num ponto interessante, Liz, que para mim eu tenho, me chamam de sênior por experiência, né? Eu não ligo para isso porque eu sou um dev também, mas eu como codificador, assim, como dev, eu não me sinto sênior, eu não me sinto um pleno, porque tem uns caras, mano, que faz uns códigos que eu fico, como ele fez isso? Mas eu caminho por um outro lado, que é o que você falou, assim, eu gosto mais de cuidar dos júniors, da equipe. Às vezes eu vejo que vem uns chefes assim com umas coisas sem noção, aí eu prefiro ir mais para esse lado de defender a equipe do que codar, assim. Então, mas como deve mesmo, é só pela experiência mesmo de anos, porque eu não me sinto um sênior assim codando, sabe? Mas em outras áreas, sim, sabe? Mas e isso da linguagem que você falou também me deu um ponto que é assim, né? Falam que o PHP está quase morrendo, aí vem PHP 8 e dá uma sobrevida, tal. A mesma coisa o Java, né? Ah, Java tá morto, Java não sei o que lá, meu, mas Java você consegue ligar no liquidificador, o negócio funciona. Tipo, é chato tudo, mas funciona. Então, mas assim, eu que já estou um pouquinho mais na caminhada, cara, é muito cansativo você ficar se atualizando assim. E eu admiro as pessoas que conseguem, tipo, pega uma linguagem, daqui a pouco tá em Python, daqui a Tem pouco gente tá que em se diverte, é React. hobby mesmo, tá? Eu conheci desenvolvedores que era isso. Eu tô aqui, depois do trabalho eu entro aqui, começo a estudar outras e vou fazendo outros projetos e, tipo, sem nem ter vínculo com trabalho nenhum. Você gosta de estudar, Luiz? Você se enxerga fazendo esse tipo de coisa assim? Ah, vou me atualizar por os próximos 20 anos? Olha, desse jeito, realmente as tecnologias elas avançam de uma maneira que às vezes é um pouco assim difícil de acompanhar, né? Porque tem muita coisa. Às vezes de um projeto você está lidando ali com PHP, aí o framework é o Laravel, aí você mexe com o Vue, com JavaScript, com isso, com aquilo, tem um monte de coisa. E às vezes por ano cada uma está lançando suas atualizações, né? Então às vezes é difícil de seguir. Mas realmente eu acho que tem bastante gente que gosta de acompanhar assim, mas se você for ver, não é nenhum comportamento tão diferente assim, né? Porque, sei lá, se lança um iPhone por ano e a galera acompanha de uma maneira tão assídua, né? Às vezes a pessoa gosta muito das tecnologias, ela acompanha da mesma maneira, né? É verdade. Luizão, você falou que você acompanhou né, nossos últimos vídeos, né? Assistiu, e a gente fez uns comentários, né? Como fez 2 vídeos recentemente, um deles falando sobre a importância de ter ou não faculdade para entrar na área. Você veio de uma outra área e não se formou em TI. O que que você acha disso? Como que foi para você? Tipo, sente algum preconceito? Acha que teria feito muita diferença? Na prática, te prejudicou ou não? Olha, assim, que eu não sei se prejudicou, não sei, porque assim, acontece que, por exemplo, quando você vai buscar emprego, tem muitos deles que já tesoura se você não tiver Uhum, a graduação e tal, né? Mas, assim, eu tenho um plano de médio prazo de fazer alguma, mas assim, eu não sinto isso vindo de colegas nem nada, né? Nunca senti, mas eu sinto um pouquinho assim, putz, uhum. podia ter, né? Parece que falta assim, alguma coisa.
Mas isso, assim, é pessoal, né? É totalmente pessoal. Agora, a necessidade mesmo, me parece, eu tenho tão pouco tempo de estrada aí, né? Mas me parece que necessário no sentido estrito da palavra, talvez não seja assim, né? Mas eu acho que é importante, né? Fazer pelo conhecimento, pelo desenvolvimento pessoal, né? E às vezes eu imagino que na faculdade você vai aprender, por exemplo, num curso de programação aí, você aprende uma Tô habilidade, né? curioso. Eu tô Hã? curioso porque eu quero questionar. Manda aí, você acha que aprende o quê? Vamos lá. Não, não, eu não sei. Eu digo assim, mas num curso de programação você entra para aprender uma habilidade, né? Você aprende a programar e ponto. Eu entendo que na faculdade você vai aprender. Ó, eu tô ouvindo, tá dando risada aí. É Vai porque é aprender. diferente, a gente imagina que vai aprender umas coisas e sair muito fera, mas na É, prática é muito raso, né? O conhecimento é um conhecimento bem raso de um pouco de tudo ali, para te dar uma então, base para que você escolha depois onde você vai se aprofundar, entendeu? isso. É que eu acho que esse um pouco de tudo é bom. Por exemplo, assim, mesmo na faculdade de psicologia, claro que você sai habilitado para Uhum. atuar como psicólogo, mas você também sai ali com um básico do geralzão, e aí você vai ver se você quer ser um psicólogo da linha teórica A, B, C, Z, Uhum. ou se você vai ser um profissional de clínica, ou se você vai querer ir para fazer concurso, ou se você vai querer trabalhar em escola ou em empresa, ou enfim. Então isso é geral, né? Ô, Luizão, Eu acho que a- esse geral enriquece, é bom tudo e tal, né? Show. assim, agora eu vou te mostrar um pouco da minha visão, assim, eu vim do mundo de enfermagem, e antes de entrar nisso, eu queria te falar assim, os 3 anos que você tem não são poucos, cara. A experiência, a bagagem que você tem, cara, é muito boa, assim. Não é só porque eu trabalho com você, mas assim, conversando, vendo a sua experiência, meu, você deixa muito cara de universidade no chinelo, tá ligado? Uhum. E isso, assim, você já tem uma graduação, uma pós-graduação em outra área, mas o que a faculdade faz de abrir a mente já abriu sua mente 2 vezes. E, e eu fiz assim, né? Eu fiz auxiliar de enfermagem e fiz o técnico. E aí tinha professores ministrando o curso de técnico de enfermagem para pessoas que já trabalhavam há 15 anos como auxiliar de enfermagem. As pessoas de 15 anos tinham muito mais experiência que o É, professor. entendi. Ai, que legal. É, Né? Então, é uma forma diferente de pensar. Não tinha pensado assim ainda, não. porque assim, eu vejo assim, as nossas deles, a gente trabalhando, tipo, cara, daí, você já está na área há 8 anos aí para mais. Uhum. Quantas vezes você já trabalhou com microserviço? Microserviços? Duas. É. Duas. E empresas gigantescas. Sim. A nossa empresa aqui, a gente já está trabalhando com microserviços. Você nem vai ouvir isso na faculdade. Não, não vai. Tipo, É verdade. É verdade. E é uma coisa Eu super, né, que tá entendo. atual e todo mundo vê, e às vezes profissionais bons e curiosos e tal são quem realmente trazem esse upgrade aí, é verdade. então, assim, aí eu falo assim, quer fazer? Faça. Vale a pena. Nunca que eu vou falar, não faça. Mas a experiência que você tem, meu, uma outra visão que eu tenho de faculdade, às vezes eu tinha um professor muito bom de banco de dados. Mas colocaram ele para dar uma outra aula, e nessa outra aula ele não era tão bom. Então, tipo, Uhum, é difícil isso, né? Cada professor não está aplicando a sua especialidade, ele é professor, ele aplica tudo, né? Então, Hum. também. é um pouco complicado também. Mas, enfim. É, São visões e visões, né? E como você não, já falou, né, do seu perfil, autodidata, né? A questão da programação foi assim. O inglês também, foi também um dos livros que a gente comentou recentemente sobre a importância do inglês. Acho que nós três devemos concordar, né, que é importante, que é válido, mas a gente queria sim. ouvir da sua opinião, da sua trajetória com o inglês aí, como é que foi? Assim, eu acho que
novamente, né, a gente vai falar daquilo que é necessário, levando ao rigor dos termos, né, talvez não seja necessário, né, tipo assim, ou se você não tem, você não ingressa, ou se você não tem, você não consegue estudar, mas eu acho que, primeiro, assim, né, a língua inglesa, a língua inglesa, assim, estamos falando do inglês, né, mas uma segunda linguagem, por si só, ela já só pelo desenvolvimento pessoal, as pessoas já deveriam se interessar bastante, né? Mas aqui, falando de programação e de desenvolvimento, para mim, o inglês facilita muito a vida, né? Então, até foi no vídeo aí do inglês, que eu vi que o Vini trouxe um dado que era 84% dos conteúdos 82. da internet. Acho que é Dos 84, conteúdos da internet. 82. É, Uhum. olha a quantidade, esse tanto de conteúdo que está na internet é em inglês, né? Então, só o fato de você saber, de estudar uma outra linguagem, olha o Sim. tanto de conteúdo que passa Eu a estar tinha disponível, comentado né? que abriu um leque de oportunidades profissionais, mas abre o leque de tudo, né? Se a gente for pensar, o leque Isso, para educação, o leque, né, das coisas que você lê, isso. que você assiste, abre tudo. Então, realmente é como Sim. se dividisse, né? O antes e o depois ali do inglês. É O muito legal. prazer, então, assim, o prazer de você conseguir assistir um filme sem legenda, ou de você conseguir ler a estampa de uma camiseta que está escrito alguma coisa em inglês lá, são, a gente mora no Brasil, fala português, todo mundo, mas a gente está trombando com o termo em inglês o tempo todo, né? Uhum. Desde, Sim. como eu falei, nas estampas de camiseta, como internet, tutorial e documentação eh, de, de linguagem de programação, de tudo aí, né? Então, Com Pô, mano, eu acho certeza. passava bem bom. cada vergonha quando mandava um meme em inglês na sala, assim, todos devem rir, não. É, até isso, né? Verdade. Luizão, agora uma conclusão, assim, para pegar as pessoas que estão querendo iniciar na parte de desenvolvimento, que estão querendo fazer essa migração, que nem você fez, que palavras você deixaria para essas pessoas, assim, tipo, um incentivo, um corre que isso aqui é loucura, Olha, bom, a minha opinião talvez seja até um pouco enviesada, né? Porque qualquer um, vai chegar um juiz de direito lá e falar, quero virar programador. Fala, vem que é legal, eu gosto. Mas, então assim, eu acho que eu acompanho, às vezes em grupo de rede social, de WhatsApp, grupos de linguagem de programação, que muitas vezes algumas pessoas, elas acham o aprendizado difícil, assim, não difícil, acho às vezes incompreensível as coisas que elas estão estudando nos cursos que estão fazendo lá e tudo. E eu vejo que às vezes falta um pouco de paciência no aprendizado, né? Um pouco de persistência, talvez. Então, você aí que tá ouvindo e está pensando em se tornar desenvolvedor ou está pensando em desistir dos estudos de desenvolvimento porque acha que é difícil, não larga a mão, né? O negócio é ir devagar e sempre, porque se hoje eu não consigo entender o for each, por exemplo, mas você não consegue hoje. Amanhã você vai entender, amanhã você vai ter uma outra coisa que você não entende, e depois de amanhã você vai entender essa coisa e por aí vai. O conhecimento ele é construído dessa maneira, né? É construído com estudo, né? Com persistência e tudo, mas também é construído através da frustração, da dor, né? Também. E sim. é assim que é. Então, um exercício que eu gostava muito de fazer e gosto até hoje é de olhar as coisas que eu sei fazer hoje, né? E, e lembrar, e falar, meu, nossa, eu lembro do dia que isso aqui me deixou irritado, né? Porque a gente a gente não é acostumado a observar o nosso próprio progresso, né? E Mas quando a comemorar gente isso, né? E olha falar, nossa, isso, é né? verdade. E se a gente olhar para trás, coisa de um mês, ou de dois, ou de três, ou de um ano, você vai ver que você avançou, né? Então, a gente se frustra com alguma coisa que a gente não sabe hoje,
E quando a gente passa a entender como isso acontece aos pouquinhos, a gente nem percebe que a gente já não se frustra mais com aquilo. Vira parte, vira automático assim, você segue e nem percebe que você aprendeu uma coisa que há pouco tempo atrás estava te deixando frustrado, né? Então, persistência abre caminhos. Fala um pouquinho de música, então, aí, só pra gente encerrar também. Boa. Falar do seu Se hobby quiser, aí, da sua banda. quiser Mestralha aqui, tocar também para encerrar aqui, Tocar aí né? também. Então, esse lance de música aí, desde criancinha, sempre gostei. Eu tinha tecladinho, violão. Esse meu violão aqui é o. Deixa eu ver se dá pra ver. Esse primeiro aqui, que tá perto da minha mão. Dá pra ver. Eu tenho ele desde 98, por aí. Então já gostei, gosto desde criança, desde sempre mexi. Tinha banda na época da escola. Aí, nossa, gosto demais, meu Deus. E hoje é um hobby ou é algo que você também ganha alguma coisa, vai e toca profissionalmente também? Como é que é? Assim, a gente recebe cachê, tudo, mas Ah, legal. eu toco pelo prazer mesmo. Os cachês eu guardo para comprar mais instrumento. Eu separo meu cachê para Sim. Mas gastar massa, comigo, daí legal com pra outra caramba. coisa. Legal. Show. Curiosidade, vale a pena? É que eu nunca conversei com músico, então. Eu também, é verdade, nem Ah, sei. cara. Ou a vida do músico é sofrível. É, é difícil. Tava conversando com um amigo meu ontem que ele tocava em banda de baile, assim, né? Então, banda que faz casamento, formatura. Ele falou que, meu, era 5 horas tocando, sem parar. E não dá, não, meu. Esses dias na nossa banda aqui, a gente fez 2 shows seguidos, a gente toca 2 horas por show, então deu 4 horas no total. Eu já não tava me aguentando de dor nos ombros, já dor no joelho, de ficar em pé demais. Deus o livre. É rock, Luiz? É, Ah, sabia. Essa rock, carinha aí não engana. TI, rock, é incrível. rock, rock do brabo. Ó, aí sim. Foi show. Muito bom, muito legal ouvir sua trajetória completa. A gente conclui aqui a conversa. Primeiramente, pessoal, muito obrigada, Luiz, pela sua presença aqui com a gente, por compartilhar sua história. É sempre enriquecedor, né, como eu já falei, né? Ouvir a história de outra pessoa. É inspirador também para quem está começando, para a gente não desistir. Você tem toda uma trajetória muito bacana no sentido de, tipo, gostar de aprender, buscar aprender e se desafiar a aprender. Isso é. Eu acho que a gente até comentou outras vezes, eu e o Vini, né, que às vezes é muito mais importante para um profissional ter essa característica do que necessariamente ter um monte de diploma grudado na parede e não ter esse diferencial, sabe? Que é realmente o que o pessoal chama de soft skill, mas é muito importante mesmo. Então, parabéns e muito obrigada por compartilhar com a gente. E eu quero pedir aí pro pessoal se inscrever no canal, interagir aqui com a gente. Quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta adicional para a gente trazer o Luiz aqui em algum outro dia, para falar sobre qualquer outro tema. E me coloca aí também de onde vocês são, de onde vocês falam, né? Quais temas vocês gostariam de ter aqui no canal, que a gente trouxesse. E é isso.